Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa segunda aula do módulo 2 do nosso curso de embriologia. E nessa aula então, a gametogênese então, ela está diferenciada em dois tipos diferentes. A gente tem a espermatogênese e a ovogênese. A espermatogênese, então, é o nome que a gente dá ao processo de formação dos espermatozoides. Já a ovogênese é o nome dado ao processo de formação do óvulo. Bem, vamos à espermatogênese, então. Turma, a espermatogênese acontece de acordo com o que é mostrado nessa imagem aqui para vocês. Então, conforme a gente já viu, a meiose ela é o tipo de divisão celular responsável pela formação dos gametas. Então, o que a gente vê nessa imagem é o seguinte: a gente vê uma célula 2N que começa o seu processo de divisão celular. Então, aqui o que a gente chama de espermatócito 1 é a fase da célula onde ela está passando por meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, formando duas células filhas que são chamadas de espermatócitos secundários. Cada um desses espermatócitos secundários passa então por meiose 2, formando 4 células filhas que são chamadas de espermátides. Essas espermátides, então, elas têm metade do número de cromossomos em relação ao espermatogônio, que era a célula inicial. Mas essas espermátides ainda não são espermatozoides, elas são espermatozoides em potencial. Para se transformar em espermatozoide, tem que acontecer a diferenciação celular. E o que acontece basicamente na diferenciação celular? Grande parte do citoplasma dessa célula é perdido e basicamente aqui no espermatozoide a gente fica com o núcleo, no local onde a gente chama de cabeça do espermatozoide. Nessa segunda parte do espermatozoide ficam as mitocôndrias, que ficam no pescoço do espermatozoide, e o flagelo dele, então, é o que faz a sua movimentação, onde ele vai se direcionar ao óvulo para acontecer a fecundação. Já na ovogênese, o que a gente tem é uma sequência de processos muito parecidos, com o final um pouquinho diferente. Então, novamente, a gente tem um ovogônio, que é uma célula 2N, que vai entrar em processo de divisão celular gamética, portanto meiose, tendo aqui o seu ovócito primário, que ao final da meiose 1 formam-se duas células filhas, que é o ovócito secundário. Turma, tem uma diferença importante aqui, ó. Aqui na parte de cima da imagem a gente vê o ovócito secundário, óvulo, e na parte de baixo, corpo polar. O que é isso? Isso significa que, ao contrário do espermatozoide, o óvulo ele precisa de muito citoplasma. Ele precisa da energia que o citoplasma tem. Então, no seu processo de divisão celular, ao invés de perder citoplasma, o que o óvulo faz é roubar o citoplasma. Então, na divisão de uma célula mãe para as duas primeiras células filhas no final da meiose 1, uma das células vai ter muito citoplasma, que é o ovócito secundário, que é o futuro óvulo, e uma delas vai ter pouco citoplasma com o material genético, que é o corpo polar. Esse corpo polar a gente chama de primeiro corpo polar. No final da meiose 2, a gente vai ter então o ovócito secundário formando um óvulo em uma de suas células e formando um segundo corpo polar com a outra célula filha. E o primeiro corpo polar vai formar outros dois corpos polares, e essas 3 células que são corpos polares, elas se degeneram.
quem vai ficar dentro do ovário, quem vai ficar somente é o óvulo, tá? Um deles. Então, no final da ovogênese, a gente tem a formação de 4 células, sendo que 3 delas se degeneram, ficando uma só. Ao contrário do que acontece na espermatogênese, onde a gente tem a formação de 4 espermatozoides a cada ciclo meiótico. Para terminar a aula de hoje, então, a gente vai falar o que acontece, como se chama o processo de união entre o óvulo e o espermatozoide, que é a fertilização. Então, a gente viu que a espermatogênese forma os espermatozoides e a ovogênese forma os óvulos. E quando um óvulo se une a um espermatozoide na fertilização, a gente tem a formação de uma única célula, que é chamada de célula-ovo ou zigoto. Então, lembrando, turma, na espermatogênese a gente forma um espermatozoide haploide, ou seja, com metade do número de cromossomos em relação à célula-mãe, ele é N, assim como o óvulo. Então, os dois são N, os dois são haploides. A gente tem, então, 23 cromossomos vindo do óvulo, que estão se unindo aos 23 cromossomos do espermatozoide, formando assim uma célula 2N diploide, que é o zigoto. As imagens abaixo mostram pra gente, então, o óvulo, vendo, ó, turma, núcleo do óvulo aqui no meio em rosa, citoplasma do óvulo amarelado, tem muito material nutritivo aqui dentro. Aqui em volta é uma capa de células protetoras da estrutura do óvulo, que ao ser encontrado pelos espermatozoides, vai acontecer a fecundação. Veja aqui, ó, a gente tem um espermatozoide que conseguiu passar por essa camada de células protetoras para deixar o seu material genético aqui dentro. Então, esse espermatozoide foi o que fecundou esse óvulo. Os demais espermatozoides não conseguem fecundar. Formou então a união dos núcleos, primeira célula 2N do corpo, célula ovo ou zigoto. Essas célulazinhas roxas que estão aqui embaixo, essas células mostram, ó, primeiro corpo polar, segundos corpos polares. Isso significa que a meiose do óvulo só termina depois da fertilização, tá? Qual é o próximo caminho depois da formação da célula ovo ou zigoto? Começarem as divisões celulares do tipo mitose. Meiose acabou. Então, a gente vai ter a primeira divisão celular e a formação de 2 células filhas, que vão se seguindo sucessivamente em novas divisões celulares, que são as etapas do desenvolvimento embrionário, que é o assunto da nossa próxima aula. Na imagem ao lado, eu mostro para vocês, então, como acontece esse processo nas aves. A gente tem aqui a gema do ovo e o local de entrada do espermatozoide. E aqui, turma, a gente já consegue ver uma diferenciação desse zigoto que foi formado aqui. E aqui, ó, já começa a ter a primeira divisão celular para a formação do zigoto, depois da formação do zigoto, desculpa. Começando o início aqui da formação de 2 células. Então, esquema, vida real. Bem, turma, essa era a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Muito obrigada!